Bom, boa tarde, senhores. Eu gostaria de apresentar hoje a descrição de um fenômeno que, já documentado há séculos ou talvez milênios, na natureza. Observações feitas desde a época dos etruscos, passando por Aristóteles, deixou também o seu depoimento em uma das suas obras, chegando até nós, passando por vários físicos, químicos, engenheiros e mesmo observadores que têm observado esse fenômeno chamado bola de fogo acontecendo na natureza. Muito bem, o bola de fogo é simplesmente uma bola iluminada que acontece durante as tempestades com raios e que foram observadas acontecer em várias partes do mundo, em várias condições. É claro que uma condição, no caso da observação, deve existir, que é a umidade. Inclusive, essa é uma observação de um dos autores que eu deixo aí na descrição. Tem 3 artigos que eu achei mais importantes, que comenta sobre isso. Muito bem. Nos comentários, ali, eu vou deixar na parte da descrição 3 artigos. 2, um não científico, certamente. Um segundo, não científico, mais escrito por alguém da área de ciência. E o terceiro, mais científico. Todos eles relatando o que se chama de bola de fogo ou bola de luminosidade, ou bola de luminescência. Tem vários títulos que dão sobre ela aqui. Mas cada um enxerga esse fenômeno segundo a sua ótica. Vamos observar. O físico vai olhar aquilo segundo as leis de física, o químico segundo as leis de química e o engenheiro eletricista segundo as equações eletromagnéticas. É nesse contexto que Tesla comenta. Porque se vocês forem ver na descrição que eu coloquei ali, o físico desenvolve teorias sobre as partículas circundando essa esfera luminosa, partículas elétricas, são os elétrons, se movimentando entre as camadas de valência, camada de condução, gerando fótons, e esses fótons, então, se transmitem como luz. Esse é uma observação. O químico já vê um efeito de quimioluminescência. São gases diversos que se interagem, gerando essa quimioluminescência. E o engenheiro elétrico que vê como um acontecimento de alta tensão. É essa observação que Tesla faz que eu acho a mais pertinente, embora, é claro, eu sou da área, então devo concordar. Por quê? Porque foi o único, em todos esses tempos, que conseguiu produzir a bola de fogo em laboratório. Tanto produziu que ele escreveu no seu livro, Colorado Springs Notes, que eu usei bastante esse livro, num dos últimos capítulos, se não o último capítulo desse livro, ele descreve as ocorrências que ele visualizou durante os seus testes. É claro que nós estamos falando ali dele de milhões de volts, que ele atingia com aqueles equipamentos bem fortes, né? E foi o único que fez, gerou, deu seu testemunho e ainda disse: o caminho é esse, no futuro pretendo até perseguir. Mas, infelizmente, como todo mundo sabe a história dele, ele não teve mais chance de continuar nesse percurso, né? Tem uma história sobre isso, vocês leem lá a história de Tesla, vocês vão ficar até chateados, porque um gênio desse que foi perdido, foi calado pela, digamos, eu não digo que é o capitalismo, que é selvagem, embora eu não tenha nada contra o capitalismo, mas Tesla se deixou levar
pelos grandes argumentos da época em prol de alguma coisa equalitária. Então ele abriu mão dos dólares que ele conseguiria através da geração de energia no Niagara Falls. Só ali ele seria multimilionário. Ele abriu mão. E aí foi a decadência dele. E ele abriu mão porque foi convencido, né, pelos, digamos, empresários da época que queriam mais vender o seu cobre. Né? Aí tem toda a história aí que vocês podem buscar. Mas voltando aqui na bobina de Tesla, o que acontece? Nós temos várias abordagens que vocês podem encontrar. Tem uma vasta literatura nesses 3 artigos que eu deixo aí para vocês. Quem quiser pesquisar, pesquisem. Mas o que eu digo, a única que eu acho válida e que não é citada nesses artigos foi de Nikola Tesla, que foi o único que produziu. Bom, a bola de fogo, Tesla falou, infelizmente, ele não pôde continuar os projetos, né, de geração, mas ele visualizou e deu a sua explicação baseada naquilo que ele produziu. E disse como é que se poderia ser o caminho para a produção artificial dessas bolas de fogo. É um caminho, acho que viável, mas que ninguém até hoje trilhou. Por quê? Porque não se acha que se tenha, digamos, algum retorno financeiro. Uma bola de fogo, ela, a princípio, ela não transmite tanta energia de um ponto ao outro, é algo leve, que vai pelo vento, né, transmitida em deslocamento pelo vento, e, em alguns casos, ela pode explodir se encostar em algum material. Os relatos são meio obscuros, são totalmente obscuros. Mesmo Tesla, ele nem comenta sobre esse relato. Ele fala do que ele viu e do que ele acha. E que ele diz que é o verdadeiro caminho. Então, vamos explorar o que Tesla falou. Então, a bola de fogo. Como gerar a bola de fogo, segundo Nikola Tesla. Bom, nos seus experimentos, tem até fotos nesse livro, mostrando uma grande bola de fogo. Mas o que acontece? Ele não tinha equipamentos na época, inclusive ele diz isso no seu artigo. No artigo que eu traduzi, está lá, entre lá na descrição, no roteiro, tem a minha tradução. Eu desconheço se tem alguma outra tradução. Essa é a minha, então me desculpe, não sou um tradutor profissional, mas tentei colocar na tradução que eu fiz comentários que possam, ao público mais leigo no assunto, entender do que se trata. Então, Tesla comenta, é necessário uma alta tensão gerada entre 2 pontos e uma descarga. O acontecimento é tão rápido que as máquinas fotográficas da época não conseguiam registrar. Então, eles tinham que parar a foto, abrir o diafragma, pegar várias descargas elétricas e pronto, e fazer aquela montagem de várias figuras, né, de descargas elétricas, e apresentando ali no livro o que seria a figura de uma só, mas não, ali são várias. Inclusive tem uma foto dele sentado junto de raios acontecendo em volta, que não é um absurdo, não aconteceu. Aquilo foi feito várias fotos e montadas dentro da mesma chapa fotográfica. Então houve essa montagem que eles fizeram, abrindo e fechando o diafragma em vários momentos, inclusive no momento em que ele sentava antes da experiência ser feita. Bom, mas é isso. Ele mesmo diz, mais uma observação para vocês, que é necessário boas fotografias, que é o único caminho para se seguir, para se tentar analisar perfeitamente a ocorrência da bola de neve através de fotos que ele não tinha, mas que ele pretendia, mais à frente,
financiar o desenvolvimento dessas máquinas fotográficas mais poderosas que hoje nós temos, de milhares de fotos, digamos, cenas por segundo, nós podemos fazer. Mas mesmo que a gente faça, cadê a máquina que vai gerar a bola de fogo? Não tem. Mas olha o que Tesla falou. A bola de fogo, ela vai começar a ser iniciada através de uma descarga elétrica, como na natureza. Então, se você tiver dois pontos, ponto A e ponto B, digamos aqui, dois eletrodos, na natureza é a nuvem e a terra, e ali vai se fazer uma descarga elétrica. Essa descarga elétrica é feita o quê? Quando a tensão desses dois pontos for suficientemente alta para vencer a rigidez dielétrica entre esses dois pontos. Rigidez dielétrica que tem a ver com o ambiente, o ar, se ele é seco, se ele é úmido, e pela distância. Então, esses dois fatores te dizem, eu preciso de 1 milhão de volts para tirar elétrons do ponto A e levar para o ponto B. Como eu comento, na eletricidade, ele diz que a corrente elétrica, na verdade, vai de B para A, quando na verdade os elétrons vão de A para B. Então, eu vou comentar os elétrons circulando de A para B. Então, nós precisamos de dois eletrodos com tensão suficiente para romper o dielétrico e produzir uma descarga. Uma vez que essa descarga é produzida, esse caminho aqui é um caminho de baixíssima resistência. Muito baixa resistência. Praticamente um curto-circuito. Tá? Eu tenho aqui para mostrar para vocês isso aqui. Esse aqui é o Spark Gap. Um Spark Gap, vou tentar botar aqui, ó, é o elemento que consegue segurar uma tensão elétrica suficientemente alta entre os seus eletrodos, e só depois de atingir essa tensão é que ele então dispara e permite a troca de elétrons entre um ponto e outro. Aí é quando se diz que ele se rompeu o dielétrico dele. Esse aqui é de 2.000 volts. Tem de vários milhares de volts. Tá? E eles podem ser serializados. Esse tem 2.000 volts, se botar dois em série, são 4.000 volts, etc. É sério. Um ar, para você ter uma noção, o ar seco, para romper o dielétrico, você precisa de 3.000 volts por milímetro. 3.000 volts por milímetro. Então, é uma tensão. Se aqui eu tenho só aqui, se eu tenho aqui 40 centímetros, 400 milímetros, vezes 3.000 dá 12, né? 3.000 por milímetro, tem 40 centímetros, 400 vezes 3 dá 1.200 volts para romper, se isso aqui for ar seco. Ar úmido é um pouquinho mais baixo. Muito bem, agora que vem um ponto. Da mesma forma que acontece na natureza. Quando acontece a descarga elétrica, a temperatura, inclusive aqui, em alguns casos, ela é mais alta que a temperatura na superfície do Sol. Extremamente alta. Tal que o ar que se permitiu romper, ele se dilata. Se dilata porque existe aí uma equação, né, pressão, volume, temperatura, envolvendo os gases. Essa é a PV igual a nRT. É uma equação famosa, os engenheiros conhecem. Pressão vezes volume, número de moles, aqui é a massa envolvida, vezes a temperatura. Então, isso aqui é igual a isso aqui, sendo que essa parte aqui é constante. Considerando um pequeno volume de ar, nós estamos considerando aqui, observe que aqui, o volume total aqui ele é extremamente baixo. Então, N é extremamente baixo. Então, a temperatura deve ser extremamente alta para compensar o volume extremamente baixo,
para que a pressão que está em torno de pressão atmosférica, um pouco mais alta, se possa desenvolver aqui. E o volume daquela massa de ar. Então, observe o seguinte, tá, só uma observação, isso aqui é a lei dos gases, né, perfeitos, o gás ideal. O ar se encaixa nisso a menos de 1% de erro. Poderemos até usar isso daqui. Então, observe o seguinte, se nós considerarmos também o volume constante, o que nós estamos aqui considerando é pressão e temperatura. E é por aí que ele começa a analisar. Em primeiro lugar, em algum ponto, aqui vai haver, ele mesmo não define como, vai haver uma criação de um vácuo esférico um pouquinho maior do que toda a trajetória, em algum ponto. Não se sabe por quê, ele não comentou isso. Se é devido a alguma substância orgânica que se explodiu. Mas, de qualquer forma, aqui você tem um quase vácuo, onde isso daqui é extremamente baixo. N, a massa aqui dentro, observa o seguinte, se a massa que tem aqui dentro for zero, e a pressão deve existir, o volume já existe, que é esse volume aqui, para persistir, você precisaria de uma temperatura extremamente alta. Então, o que joga aqui, quando isso for muito pequeno, esse tem que ser muito grande para que o volume se mantenha constante e a pressão seja uma pressão razoavelmente próxima da pressão atmosférica. Talvez um pouquinho maior, né? Não menor, porque senão ela implode, mas um pouquinho maior. Então, a temperatura ela tem que ser razoavelmente alta. Então, aqui que começa, então, digamos aqui, o desafio que Tesla propôs. Precisamos manter esse vácuo, porque é através desse vácuo que nós vamos construir a bola. Então, esse vácuo já existe pela primeira descarga elétrica. O que ele propõe é que haja uma segunda descarga elétrica passando pelo mesmo ponto, pode ser até de outros dois eletrodos, ou pode ser do mesmo eletrodo, passando por aqui, levando aquela energia necessária para manter essa bola íntegra naquele volume, que não são volumes altos. No caso dele, ele verificou no máximo 3, 5 centímetros de diâmetro, talvez um pouquinho mais. Para ele ficou difícil, porque é tão rápido que a olho nu parecia até uma ilusão de ótica. O que é que muitos, até na época, argumentavam. Isso tudo era ilusão de ótica, mas depois ele acabou provando que não. Não provando, mas pelo menos comprovando. Então está aqui. Então é necessário duas descargas elétricas. Uma primeira descarga elétrica para abrir o caminho, gerar esse vácuo, e uma segunda descarga elétrica para preencher esse vácuo, pelo menos a superfície externa desse volume, com energia suficiente para se mantê-lo. Tá? Então, se ela não tiver energia, ela volta, ela implode e acontece o trovão, é a explosão que acontece do choque do ar dentro. Então, essas duas descargas, no caso do laboratório dele, como ele tinha equipamentos, acontecia. Não muitas vezes, raras vezes, mas acontecia. Mas nos equipamentos dele, no qual essas descargas eram de alta intensidade. Então, observa, Tesla precisava de descargas de alta intensidade para poder produzir isso daqui. Mas ele precisava de equipamentos gigantes, enormes. Ele tentou até construir futuramente, lá na época dele, e acabou não construindo, ou pelo menos construiu, depois foi desabado, foi desmontado. Mas, como é que a gente poderia reproduzir? Eu já tive uma experiência disso que eu vou apresentar, que funciona,
não gerei nenhuma bola, mas pelo menos eu sei como gerar uma descarga elétrica e logo após uma outra de maior magnitude que a primeira. Não estou achando aqui o meu apagador. Muito bem, como é que nós vamos fazer? Primeiro, nós precisamos de uma alta tensão só para abrir o caminho entre dois pontos, entre dois eletrodos. E não tem jeito, nós vamos precisar de um transformador. Pode ser até que tenha, nesse transformador, um multiplicador. É possível você, através de várias camadas de diodos, você gerar de uma tensão DC de alta, bem mais alta intensidade. Nós chamamos que é um duplicador, triplicador, é um multiplicador de tensão aqui. Então, isso daqui. Então, já reduz. Se eu tiver um multiplicador de 10 séries, um pouquinho mais de diodos, então eu só preciso de 10 vezes menos tensão aqui. Então já reduz um pouco. O outro fato, mas eu preciso levar a segunda descarga para o mesmo ponto. O que nós vamos fazer? Esse primeiro aqui não precisa ter grandes, digamos, energia. É só para abrir. Eu só preciso de tensão elétrica para abrir o dielétrico entre dois pontos. A partir dali eu posso, aí eu vou botar aqui uma série de diodos. Aqui. Está aqui. Uma vez que esse gap aqui, né, for aberto, for fechado, desculpe aqui, pela descarga elétrica, uma outra descarga elétrica de alta intensidade pode então passar e manter esse caminho aqui fechado. Então, observe, nós estamos falando de duas fontes de energia. Uma primeira, isolada dessa. Isolada galvanicamente, através de transformadores. E essa daqui é uma fonte que vai, então, transmitir energia. Essa aqui é uma fonte DC, né? Pode ser de alta potência, né? Já não independe do transformador, mas que só precisa desse caminho aqui fechado para jogar a sua energia. Essa seria a segunda descarga que Tesla se refere. Só uma coisa que Tesla não comentou, mas que os artigos, pelo menos a maioria diz, é que é necessário alguma matéria, alguma substância sólida que se evapore, principalmente material orgânico. Eu não li muito bem esses artigos, né? Ele entra nesses devaneios. Tesla não se refere, eu estou apenas fechando aqui no ponto de Tesla, mas eu acho coerente você ter aqui uma massa, uma pequena massa condutora que possa ser caminho dessa descarga elétrica, da primeira descarga elétrica. Ela, então, ela poderá ser volatilizada, se ela for bem pequena, a descarga elétrica vai conseguir fazer com que ela, além de derreter, ela entre no estado de gás. E aí a segunda descarga elétrica, então, vai aproveitar aquele gás formado de uma substância condutiva, carbono, e vai, então, manter a sua bola
de fogo. Eu pretendo fazer esse teste. Não agora, eu estou com vários projetos em andamento, em várias áreas. Mas eu proponho a quem quiser fazer, use um pequeno grãozinho de grafeno. Coloque aqui um grafeno no percurso dessa primeira descarga elétrica e faça com que essa primeira descarga elétrica possa vaporizar essa pequena quantidade de grafeno. Quanto menor, mais fácil, mas ao mesmo tempo o volume de gás formado desse grafeno vai ser pequeno. Mas como é apenas um princípio que nós estamos testando, pode ser feito bem pequeno. E depois a segunda descarga elétrica vai então completar o ciclo que Tesla comenta no seu artigo. Bom, isso foi o que eu posso deixar aqui para vocês desse depoimento. Achei bem interessante, porque ele foge totalmente dos estudos que Tesla estava fazendo lá em Colorado Springs, para tratar de algo que ele observou e que eu saiba, da pesquisa que eu fiz agora, ultimamente, ninguém conseguiu produzir bolas de fogo, embora vários tenham tido muitas elucubrações físicas, químicas, eletromagnéticas, tentando justificar, explicar. Mas o que adianta se não se produz? Tesla produziu, com sua explicação, a princípio simplista para estes grandes físicos químicos, ele, pelo menos, ele comenta, né? E dá um caminho para que a gente possa traçar. Vamos traçá-lo? Não vai ser na próxima aula, mas eu vou mostrar para vocês. Não sei se vou ter sucesso, mas pelo menos é um caminho que Tesla, pelo menos, indicou para a gente. Então, senhores, até a próxima aula.